em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Acabei de chegar aqui em São Paulo, hoje eu vim de carro. Tô tentando gravar um podcast um pouco diferente, então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao podcast Cinemação 342. A Mostra de São Paulo ainda não começou. Eu acabo de chegar em São Paulo, eu vim de carro hoje. Eu vou contar aqui os objetivos desse podcast, que cheio de ruídos, esse podcast mais cru, talvez. A Mostra de São Paulo começa amanhã. Eu devo vir na semana que vem somente, então eu não vou conseguir ver a Mostra de São Paulo toda em detalhes. Mas essencialmente, o que a gente vai fazer aqui vai ser tentar mostrar pra você que tá ouvindo o podcast um pouquinho de como é, da sensação de estar em São Paulo, da sensação de estar na mostra, porque eu sei que tem muita gente que adoraria vir pra Mostra de São Paulo, assistir um monte de filme, mas tá em outra cidade, tá em outro estado, tá em outro país. Gostaríamos então de mostrar pra vocês um pouco desse sentimento, como as coisas acontecem, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes de a gente pensar é que essa efervescência cultural, né, de São Paulo, que faz com que a Mostra de São Paulo seja bastante interessante até. Vou entrar num lugarzinho aqui um pouquinho mais silencioso, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue falar. Primeira coisa, eu queria contar pra todo mundo aqui nesse podcast da minha história. Eu cresci no interior de São Paulo, então eu acho que eu consigo fazer uma ponte interessante com todo mundo que tá ouvindo, que a gente tem essa sensação do que é chegar em São Paulo pela primeira vez, que seria diferente se eu fosse um podcaster ou, enfim, qualquer apresentador de podcast de São Paulo, que cresceu em São Paulo, que cresceu nessa maluquice que é a cidade, que cresceu nessa efervescência cultural que a cidade tem, e que cresceu de repente vendo a Mostra de São Paulo ou frequentando a Mostra de alguma maneira. Eu só há 2 ou 3 anos atrás que eu fui começar a vir para São Paulo nos períodos de mostra, e essa vai ser minha primeira vez que eu vou estar, enfim, uma semana inteira em São Paulo vendo muitos filmes, frequentando outros eventos da mostra, porque eu vou tentar ir no fórum e tudo mais, e vou tentar mostrar para vocês aqui, sempre que possível, com gravações pelo celular mesmo, tá? Então é isso. Hoje eu vou assistir ao filme Wasp Network e também ao filme Minhas Férias Extraordinárias com Tess. E só para vocês entenderem, o filme que eu vou ver hoje é por conta das cabines que a Mostra de São Paulo organiza para a imprensa. Então eu venho hoje. Sexta-feira eu venho numa exibição extra, que é distribuidora de A Vida Invisível do Carinha Knows, né? Que é o filme representante do Oscar, vai exibir. E com isso eu vou me adiantar à mostra, me adiantar às exibições da mostra para ver alguns filmes já exibidos para a imprensa, e assim eu permito que mais pessoas do público geral possam ir ver esses filmes e não vou precisar ir nos filmes, nas exibições. Então, só para você já estar ciente, esse podcast vai ao ar quando a mostra ainda estiver acontecendo. Então, se você é do interior de São Paulo, se você é de alguma região que pode vir para São Paulo, dá tempo de correr aqui, tá? Mas o mais importante é que a gente consiga levar um pouquinho da experiência para vocês, de como é um pouquinho essa vivência aqui em São Paulo. Então, vou contar com a colaboração do o Alexandre, que vai ser o editor dessa vez do podcast, porque o Rafa está em merecidas férias neste momento, né? Então é isso, a gente vai se falando. Vamos lá, vamos assistir Wasp Network, novo filme do Olivier Assayas. Aguardando aqui o segundo filme, que se chama Meu Verão Extraordinário com Tess. A sala tá bem vazia pro segundo filme, todo mundo viu o Wasp Network e foi lá pra coletiva de imprensa. Mas eu vou ficar por aqui, vou ver outro filme, porque coletiva geralmente a gente consegue informações depois e, enfim, foi uma escolha. Depois daquele barulheira toda, esse silêncio. Hoje é dia 17 de outubro, é o primeiro dia da mostra, então a mostra já está correndo, cheia de coisas, né? Eu ainda não estou em São Paulo, e talvez você ouça o barulho do ventilador aqui, e da minha cadeira rangendo, mas eu gostaria de comentar um pouquinho os filmes que eu já tive a oportunidade de assistir. Alguns deles, no momento em que eu tô gravando, já estão publicados, com as críticas publicadas no Cinemação, mas eu vou comentar brevemente. O objetivo desse podcast não é sair criticando todos os filmes, porque, enfim, não fiz com esse intuito.
Mas ontem eu fui pra São Paulo, né? Vocês me ouviram chegando em São Paulo pra ver o Wasp Network e Um Verão Extraordinário com Tess. Inclusive esses dois títulos pode ser que mudem, viu? Como eles estão chegando, né, em festivais e tudo mais, eles às vezes na hora de chegar no circuito comercial eles mudam, ou o Wasp Network ganha um outro título. Ele ganhou o título de Cuban Network em alguns lugares, então pode ser que ele venha como algo como a rede cubana, de repente. Eu vou começar por ele, inclusive. O Wasp Network é um filme que é muito bom na sua temática. Ele trata de um assunto muito, muito importante, que é um período de espionagem, né, que houve de espionagem na tensão entre Cuba e Estados Unidos. E basicamente o Wagner Moura e o Edgar Ramírez vivem pessoas que estão nesse meio. Não é bom dar detalhes porque um dos charmes do filme é você descobrir quem eles são, o que eles estão tramando, etc. Muita gente, se você for pesquisar, muita gente que viu o filme, inclusive eu vi ele ontem numa exibição para imprensa e ele logo já foi exibido para um público na abertura da mostra, né, numa cerimônia de abertura da mostra. E ele, enfim, muita gente não gostou do filme por conta de e eu entendo quem não tenha gostado. Eu não amei, mas também não odiei, né? Achei ele um filme bacana. Eu entendo quem não gostou porque ele é um filme que muda de tom completamente. Em algum momento ele meio que... Enfim, eu sei que falaram sobre isso lá na coletiva de imprensa. E aí nessa coletiva foi falado, né, que eles tiveram uma mudança na ilha de edição e tudo mais. E fica bem na cara mesmo, né? Que lá na edição eles falaram, opa, vamos por outro caminho, vamos mudar isso aqui e tudo mais. Ele é um filme que tem uma hora que você fala, pera, o que ele quer ser, sabe? E a segunda metade dele tem essa pegada do Adam McKay, sabe? Lembram muito aqueles filmes do Adam McKay, o The Big Short, né? E o Vice, né? Que é o mais recente. Então, enfim, eu entendo perfeitamente quem não gosta, mas em termos de temática ele é fundamental e digo e repito, professores deviam exibir para os alunos nas escolas. Espero que ele seja muito exibido nas escolas. Como ele é um pouco pró-Cuba, e não totalmente, tá? Não é que ele esteja fazendo uma propaganda do comunismo, não é isso. Mas ele tem uma compreensão mais complexa da questão de Cuba, e ele, enfim, se as escolas brasileiras não se tornarem todas militarizadas, tentando mostrar que não teve nem o golpe de 64, talvez eles não deixem passar um filme desse nas salas de aula, mas espero que isso não aconteça e que os professores possam exibi-lo. O Verão Extraordinário com Tess é um filme super fofinho, super bonitinho, é um coming of age com tudo que tem direito, ao mesmo tempo com uma assinatura holandesa, uma coisa do verão holandês, numa realidade bastante diferente da nossa, mas ao mesmo tempo muito bacana, muito gostoso de assistir, assim, muito good vibes, muito positivo e assim, muito, sério, pra você, se tiver triste, assiste esse filme, que ele é muito, muito bonito e muito fofo. Eu gostei muito. Talvez alguém não goste porque acho que ele é mais do mesmo, mas eu gostei muito, achei ele muito legal. E outros filmes que eu assisti, né? Eu assisti também o Honeyland, que deve ter crítica em breve também, do momento que eu estou falando, que é um documentário com uma pegada um pouco criação, tem umas coisas que você fala que você vê que eles montaram a cena, mas é um documentário que basicamente conta a história de uma mulher lá na Macedônia que tá lá produzindo mel com abelhas de uma forma muito, muito, muito caseira. Ela produz esse mel, vende esse mel, vive uma vida super pobre, tem uma mãe doente, você fica super, né, assim, é triste, mas ao mesmo tempo muito bonito, sabe, de ver essa vida super simples que ela vive, e ela tenta cuidar da mãe dela e surgem umas pessoas que aparentemente são ciganos, mas não sei se são realmente ciganos, mas enfim, com essa coisa de pessoas que são bastante nômades, e eles meio que viram a cabeça dela, viram a vida dela de cabeça para baixo e atrapalham bastante a questão das abelhas, porque eles começam a criar outras abelhas, eles tentam fazer o mesmo negócio que ela, mas não dá muito certo. Enfim, é um retrato bem interessante. Logo em seguida eu vi um filme chamado Mata Índios, que daí sim é quase que o contrário do Honeyland, né? Ele é um filme de ficção, só que com áreas de documentário, parece que é um documentário. O filme mostra basicamente a realidade de indígenas do Peru, de uma região muito específica, e eles estão sofrendo com a morte de muitos índios, né, que foram assassinados, e eles estão tentando viver esse luto, e é um filme super, assim, extremamente lento, extremamente silencioso, com poucas falas, e ele poderia ser muito interessante, mas ele não se preocupa em explicar muita coisa. Então ele acaba sendo um filme que, se você não sabe do que está acontecendo, se você não sabe da história dos índios, se você simplesmente pega e assiste, como eu, que fui um pouco cru pro cinema, não tento ficar sabendo muitos detalhes para ser pego de surpresa, ele é um filme que pode soar muito esquisito.
Então acho que é interessante a proposta dele. Ele é muito diferente, mas enfim, não sei se eu recomendaria. Eu acho que ele entra nessa categoria de filme para um grupo muito específico, sabe? Para quem é de lá, para quem sabe das coisas que aconteceram lá, para quem compreende esse luto. Ele não se preocupa em apresentar o que aconteceu para um público que não sabe. E tem o queridinho, né, do ano, provavelmente, de muita gente, que é o Parasita, que é um filme sul-coreano, que eu também já escrevi crítica no Cinemação, e é um filme realmente muito, muito, muito bom. Só para comentar sobre ele rapidamente, ele é um filme que tem comentário social, fala sobre as diferenças sociais entre ricos e pobres, tem uma coisa bem típica do diretor, do Bong Joon-ho, né? Ele é muito visceral em alguns momentos, né? Enfim, sem muitos spoilers. E é um filme muito engraçado, até muito legal, porque você se diverte e ao mesmo tempo você se engaja naquela história de uma família de pessoas desempregadas que estão, né, passando por dificuldades financeiras, que veem uma oportunidade de trabalhar todos na mesma casa de uma família de ricos. E quando eles fazem isso, eles vão meio que engambelando esses ricos. Nossa, é divertidíssimo e muito bom. É divertidíssimo pra quem gosta de dar risada, é divertidíssimo pra quem gosta dessa violência tarantinesca, né? Que ele é muito bom nisso também. E ao mesmo tempo é um filmão com muitas nuances, muita coisa que dá pra você analisar por trás dele. Por que eu terminei falando do Parasita? Porque o Parasita foi exibido no dia 5 de outubro, já faz um tempo, né? O dia 5 de outubro foi o dia que teve a coletiva de imprensa da mostra e, junto com a coletiva, teve também a exibição do Parasita logo depois, né? Inclusive, eles passaram também um curta-metragem do Yorgos Lanthimos. Ele fez um curta-metragem com o Matt Dillon. Enfim, é um curta bem interessante, que é bem assim, apresentar uma ideia, sabe? É aquele estilo do Yorgos, né? Dos filmes dele, do Lagosta e tudo mais. E é um filme que, assim, mostra lá o Matt Dillon sendo, do nada, uma pessoa chega e fala que é ele, uma mulher, inclusive, fala que é ele e ela passa a substituí-lo, né? É um filme... É bem um curta mesmo, né? Bem a ideia, assim. Ele poderia ser um longa... A ideia para um longa. Ele poderia ser o resumo de um longa-metragem, bem nesse estilo do Yorgos, né? De ser estranho, fazer você se questionar, com certeza, a respeito de quantas pessoas são hoje em dia são muito iguais, né? Qualquer pessoa poderia ser, enfim, uma crítica nesse sentido, e é bem esquisito, e é um curta interessante, 12 minutinhos, tudo mais. Imagino que em breve, inclusive, devem provavelmente liberar nas internets, curta-metragem, né? Sempre tem essa vida um pouquinho mais, digamos que mais curta, né? E é isso, então, nesse dia, no dia 5 de outubro, eles exibiram esses dois filmes, e teve a coletiva, foi interessante, teve alguns comentários sobre o enfraquecimento do cinema brasileiro do sentido institucional, né, por conta da Ancine e de todos os problemas que a gente tem vivido, mas ao mesmo tempo o cinema brasileiro vive um momento muito forte. Eles falaram sobre isso e deram algum panorama do que vai ter na mostra, né, que é sempre aquela coisa, é tanta coisa, é tanta opção, é tanta coisa para você ver, para você fazer, que tem para todos os gostos, tem para todo mundo, né. Eles fazem muita coisa nos CELS, né, que são aquelas unidades de educação de São Paulo, muita coisa em regiões de periferia, coisas voltadas para as crianças, né? Toda programação de realidade virtual é focada bastante para que vá a família, crianças assistirem, acompanharem, verem. Então, com a ajuda do editor querido, eu vou deixar aqui para vocês, então, uma fala da Renata de Almeida, que é a diretora da mostra, e da Laís Bodansky, que é diretora e estava representando a SP Cine, né? Que é a produtora, é o braço produtor de cinema do município de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo tem essa empresa pública que visa fomentar a produção de filmes e tudo mais. Então fiquem aí com elas e, terminando, vocês vão ter Daniel em São Paulo, vivência da mostra e o que mais vier, porque a gravação desse podcast é uma incógnita. Vamos ver o que é que vem por aí. O release, eu vou falar rapidamente sobre a programação. Surpreendentemente, a programação está muito forte, né? Muito forte. Eu esperava estar aqui hoje com uma amostra metade do tamanho que ela geralmente tem, não, ela está do mesmo tamanho. Agora, eu queria falar de uma opção que a gente fez esse ano, que também tem a ver com a arte, né? Que a gente colocou em lugares chaves da mostra filmes que têm um DNA brasileiro, né? Na abertura, esse é o ASP Network, que é dirigido pelo Olivier Assayas, que também vai ganhar uma retrospectiva, né? Inclusive com Carlos, né? Enorme. E vai vir o de Edgar Ramírez,
Mas ele tem um produtor brasileiro, uma produção brasileira, produzido pelo Rodrigo Teixeira e baseado num livro de Fernando Moraes, Soldados da Guerra Fria. No encerramento, a gente vai encerrar com Dois Papas, que é uma produção internacional, mas dirigida pelo Fernando Meirelles. E essa novidade, né, das sessões no municipal, o que a gente pensou? Né? Porque tem 3 dias, ali, 4 sessões, tem que ter um recorte. O recorte foi filmes brasileiros que levaram o Brasil para fora do país, que tiveram em grandes festivais internacionais que repercutiram o nome do país, né? Que o cinema também tem uma função de diplomacia, né? Quase um trabalho de Itamaraty, mesmo que o filme seja crítico, isso o mundo inteiro pensa. Não é porque um filme é crítico e ele vai para o festival que ele é antipatriótico, né? Não importa, ele está levando o nome para fora, né? Isso é ver a crítica como um inimigo, então isso está forte. Então também refletiu no pôster, que é desde a 35ª Noite do Artista Brasileiro, e também a opção pela Nina tem a ver com a doçura, com a gentileza, com até a compreensão, o amor, que eu acho que é o que passa o trabalho da Nina também, né? E com a imaginação, a gente conversou um pouco isso, eu acho que eu olho, eu vejo um pouco da natureza também, do meio ambiente, né? Dessa opção. E nós temos, assim, na programação, vou falar só dos homenageados, Lia Suleiman, um dos principais cineastas, né? O mais importante cineasta palestino, ele vem à mostra com o último filme dele, que ganhou o prêmio especial do júri em Cannes, e a gente vai fazer uma mini retrospectiva com os filmes dele mais representativos e vai ganhar o prêmio Humanidade. Amos Guitar, maior cineasta israelense, também vem. Muito significativo, sim, teve uma intenção, né, desde o pôster, como eu falei, filme de abertura, filme de encerramento, seleção do municipal, e acho que esse ano foi um ano extraordinário para o cinema brasileiro, e a mostra reflete isso, né? A mostra tem algo um pouco jornalístico também, a gente reflete o estado do mundo, as coisas que estão acontecendo, os filmes que estão acontecendo fora, e ainda bem, nesse ano o cinema está forte, né? O cinema do brasileiro está muito forte, né? Sendo um pouco poliana aqui, eu acho que ainda bem que a gente está forte quando está pondo em dúvida a nossa importância. Então, que bom que esse ano o cinema brasileiro está forte. Então a mostra sim tentou mostrar isso para o público, mostrar nos jornais. Né? Assim, então a prefeitura de fato é muito empenhada. Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria dos Transportes, Secretaria de Relações Internacionais, todo mundo olhando, observando e apoiando a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, compreendendo que esse é um ano atípico no patrocínio, mas não na produção, não na qualidade, não no desejo das pessoas de assistirem o audiovisual e o audiovisual brasileiro. Então esse ano, pela primeira vez, a gente vai ter no Teatro Municipal, o Teatro Municipal vai virar uma grande sala de cinema com sessões especiais, que eu chamo de gala. A Renata me puxa a orelha, não, mas não fala assim, é gala sim. E a gente vai replicar essa gala também nas franjas da cidade. Nós vamos levar também esse tapete vermelho também para a periferia, né? Que essa é uma coisa que, aliás, o Ale sempre me cobra muito. Sim, Les, mas o que a gente está fazendo que atinja de fato a periferia de São Paulo? E a Mostra Internacional de Cinema, que combina com o olhar da Renata também, de sempre reverberar para além dessa audiência que já gosta, que já são cinéfilos, mas qual é esse novo público que desconhece essa produção de qualidade? Então, esse ano a gente vai ter uma coisa muito diferente, que é uma mostra VR, né, em 6 céus da cidade de São Paulo. Para quem não conhece a Especine, que é a empresa da Prefeitura de São Paulo responsável por incentivar, fomentar o desenvolvimento do setor audiovisual, a Especine tem vários serviços, e um deles é um circuito público de salas de cinema de qualidade. São salas comerciais, com projeção digital, com som surround, que conta bilheteria, é de graça, mas ele entra no ranking do Brasil, né, das bilheterias, e justamente se encontra em todas as regiões da cidade de São Paulo. Nós vamos então exibir os filmes da mostra lá também para esse público, e esse ano, como resultado de uma observação que a gente fez
que nos chamou muita atenção no circuito SPCine, que teve um filme brasileiro que se tornou esse ano a nossa quarta maior bilheteria, desde que o circuito existe há 3 anos, que é o filme Laços, Turma da Mônica, superou Homem-Aranha, Vingadores, e tanto que a nossa gerente comprou bolo para todo mundo, comemorou. O que aconteceu? Como Mônica Laços supera Vingadores, Homem-Aranha? Como assim? Né? Assim, sim, gente, na hora que você oferece e as pessoas reconhecem e elas assistem. Então o cinema brasileiro, ele é muito querido pela população brasileira, mas a gente tem que oferecer. Então esse ano a gente, na Mostra Internacional, no Teatro Municipal, a gente vai ter uma sessão especial de Laços, Turma da Mônica, com Maurício de Souza, com os diretores, com o elenco, para ter uma conversa com o roteirista, para ter uma conversa também com o público logo depois da sessão. Então essa é uma nossa homenagem também, junto com a Mostra, pelo sucesso do cinema brasileiro. Bom, são muitas as coisas que vão acontecer, que eu acho que... queria só um comentário dentro do nosso contexto que a gente está vivendo também, que eu acho importante dizer, que nas conversas, nas reuniões com a Renata, num certo momento, Renata, qual é o recorte, como é a curadoria que você vai fazer para o Teatro Municipal? Ela começou a comentar, e num certo momento eu dei um palpite, ela falou, então essa curadoria é da SPCine também. Eu falei, não. Então, retiro meu palpite, essa curadoria é sua. Né? Assim, a gente não se mete, a gente não induz, a gente não direciona, a gente não censura. Né? Assim, a mostra faz o que ela quiser, porque ela é que sabe o que tem que ser feito. Então, Renata, parabéns pela sua curadoria. Neste exato momento, eu tô aqui na Rua Augusta. Eu peguei muito trânsito para conseguir chegar para vir de carro. Nem tanto na cidade, mas mais na estrada. Mas cheguei, tô inteiro e eu vou assistir A Vida Invisível, ou A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, se estão usando o título completo, mas pelo jeito não estão. Eu vou comer até alguma coisinha antes. Tá aqui um barulhinho de São Paulo. E é isso. Essa exibição, ela é uma exibição fora da mostra, né? Ela é dos distribuidores e tudo mais. Mas A Vida Invisível tá na mostra, vai ter várias exibições, então faz parte, né? É como se eu tivesse já me adiantando numa das exibições, justamente para poder aproveitar os ingressos que a mostra libera pra gente, né? Pra que eu possa ver outros filmes e tudo mais. E uma coisa importante que eu queria dizer aqui é que a gente, no Cinemação, vai tentar ver ao mesmo tempo que os filmes mais importantes, alguns um pouco diferentes, de acordo com os horários e tudo mais. Então, se você pega, por exemplo, algumas listas que pipocam pela internet, dizendo quais os filmes imperdíveis da mostra, eles vão focar naqueles que ganharam prêmios. Ganharam o Festival de Berlim, Festival de Veneza, Festival de Cannes, Festival disso, Festival daquilo. E a gente tem alguns que eu vou acabar não vendo. Acho que o que ganhou o Festival de Berlim, por exemplo, eu vou acabar perdendo. Mas tem outros de destaque que às vezes não ganham prêmios e que acabam sendo tão importantes quanto e interessante. E é uma coisa que eu acho muito interessante da mostra é justamente isso. Ela é uma possibilidade de você ver filmes que você não veria em outros lugares e que não necessariamente sejam grandes filmes, enfim, que ganharam todos os prêmios do mundo, mas simplesmente filmes produzidos em países que, se chegarem no circuito comercial, vão chegar muito timidamente e tudo mais. Vou entrar aqui num barzinho só pra pegar um cafezinho antes de entrar pro filme. Meu nome é Rafaela, escrevo pro Quarta Parede Pop. Eu gostei muito do filme, achei um filme muito forte. Eu gostei muito como foi colocada a vida de uma mulher que não casou com o marido e uma que casou com o marido e essas diferenças e como elas são tratadas. E eu gostei muito que tem um machismo em tudo no filme, até nos pequenos detalhes. O pai brincando com a filha e fala que vai enforcar ela, ou a mãe ensinando a filha a passar um aspirador. E ainda tem aquele sentimento, ela vai conseguir encontrar a irmã. E aí eu acho que o filme vai crescendo aos poucos e no final ele te quebra. Legal. Tô aqui a caminho da coletiva. Depois desse depoimento da Rafaela, acho que dá pra ter uma noção, né? O filme é muito, muito poderoso. E é um drama, assim, que, sério, é bem memorável, assim. Acho que realmente dá pra entender. Acho que vai ser meio inevitável as pessoas compararem com o Bacurau por conta da questão da indicação ao Oscar e tal. Então, nessa comparação, realmente ele é mais poderoso e ele é mais universal. A Vida Invisível toca muita gente, toca todo mundo, assim, ele, independente do país e tudo mais. Não estamos achando o local.
tal. E a gente tá tentando entrar aqui, porque tá tudo meio confuso por onde que a gente entra aqui na coletiva. Mas a gente vai se achar. Enquanto isso, vamos pensando no filme. Boa tarde, prazer, Douglas Nobre. Primeiramente, parabéns pelo filme, é incrível, muito sensível e necessário. Minha pergunta é para Carol e para o Gregório: como foi para vocês fazer as cenas de sexo, principalmente a do banheiro, que o Gregório está com uma parte íntima erétil? Parte íntima pouco para além da parte íntima erétil. Essa cena, a gente fez um trabalho muito importante antes de começar a filmagem, um trabalho de preparação na sala de ensaio. Estava o Karim, inclusive estava ali na Copa, que é a diretora assistente e preparadora. A gente já estava pincelando assim, memórias dessas duas personagens, o encontro delas e o tom dessa relação dos dois, né? E antes da gente filmar essa cena mesmo, a gente fez uma visita de locação onde a gente ia filmar. E a gente fez alguns exercícios propostos pela Nina e a gente achou algumas coisas, com umas coisas até... A gente fez um pega-pega, que até começava a ter um tom um pouco violento, a gente corria por aquele quarto, a gente fez inúmeras improvisações assim, a partir daquilo. Pra gente entender como é que era isso, né? Como é que é esses dois que estão... A Eurídice nunca tinha visto um corpo de um homem nu na frente dela. Ela nunca tinha tido uma relação sexual. Então, como era isso pra ela e como era isso pro Antenor também. E acho que quando a gente foi filmar, a gente já tinha um pouco um caminho do que seria. O Karim, como a própria Fernanda disse, é um diretor que monta, desmonta, que enfim... É uma loucura, então a gente foi enlouquecendo ali. E no banheiro, assim, a gente criou uma relação de muita confiança. Eu acho que é muito importante dizer isso. São cenas difíceis de serem feitas. O Karim esvaziou o set, a equipe majoritariamente era de mulheres. Isso me deixou muito mais confortável para filmar todas as cenas do filme, porque às vezes o set de filmagem é majoritariamente masculino, né? Acho que vários setores assim dessa produção cinematográfica são homens que comandam. E eu acho que esse filme foi também um pouco diferente nesse sentido. E aí eu acho que a gente foi descobrindo ao longo. Eu me lembro que foi um pouco natural, né? Aquela movimentação toda, assim. Não sei. Total, foi muito bom o jogo com a Carol no filme todo, porque não é fácil, não é? É uma relação muito pesada, não é simplesmente romântica e amor e leveza. É uma relação que tinha uma densidade daquelas relações que já estragaram, que estão estragando. Então foi preciso pesquisar aquilo. Para pesquisar isso, a gente foi lá no começo, coisas que não estão no filme, mas como eles se conheceram. A gente fez todas essas cenas com a Nina Coco, que está aqui, que acho que foi muito fundamental para criar essa relação prévia. Então a gente fez as cenas dele se apaixonando, lembra? Ele não se apaixonaria para inventar esse amor que era necessário inventar e que quando o filme começa, os dois personagens estão apresentados, eles já estão casados. Então, teve muitas cenas de improvisações fora do que está na tela. Isso foi muito bom mesmo, para criar uma tessitura real de realidade, um casal que exista. E durante as cenas, teve isso que a Fernanda falou, que para mim é sensacional, que cada cena era de um jeito, porque todas precisavam ser muito reais. Deve ser terrível para continuista. Pra gente era maravilhoso. Pro editor de imagem deve ser complicadíssimo. Tem uma, inclusive, que eu fiz um take com camisa e outro com outra. Eu disse, mas vai colar? Cara, vai dar um jeito. Realmente dá um jeito, porque você vê e ninguém até hoje percebeu isso. Porque o filme é sobre outras coisas. Então, cada cena era de um jeito. E essa coisa do sexo, o Karim pedia muito que fosse animal, né, em algum lugar. E o filme mostra isso, eu acho. Que debaixo do homem comum tem um animal selvagem ali, né? Tem uma coisa meio National Geographic, assim. O sexo porque ali não dá pra glamorizar o sexo, não dá pra fingir que, né, como sempre, olha, foi deflorado, olha que bonito. Não, é trash, físico, é um embate físico mesmo, de muita violência. E o filme, enfim, mostra isso. Foi difícil fazer, no sentido que era uma energia muito pesada mesmo, né,
pra mim, enfim, eu imagino que a Carol também, a gente voltava para casa arrasado. Esse dia, eu voltei para casa, eu chorava, tô com uma filha pequena, eu pensava, meu Deus, né, a pessoa forçosamente vai passar por isso. Será que em algum momento as coisas vão melhorar? Assim, dá um pânico de pensar que essa foi a realidade de tantas mulheres, não é? O sexo não consentido dentro do casamento. Então foi muito pesado mesmo, assim. Eu tô fazendo piada, eu acho que muito pouco engraçado, muito tenso e muito difícil encenar isso de uma maneira realista, enfim, incrível e muito pesado. Eu voltar para casa e ter que mesmo despir, tomar um banho e algumas vezes eu chorei em casa, pensando, meu Deus, que... O que é difícil para quem não é da nossa área, quem não tem essa vocação, essa dita profissão. É uma coisa de se professar mesmo. É que não somos nós, são os personagens. Esse é o grande mistério da nossa vida de artistas, de atores e de atrizes. Eu acho que podem até se envolver conosco, mas o nosso intrínseco é difícil de entender. Onde estamos? Uma coisa é uma cena dita pornográfica em que dois profissionais trepam em função de vender a trepada deles. São eles em função. Geralmente é fora de qualquer envolvimento. É a técnica de penetração, acabou. Mas quando se trata de uma interpretação de um personagem, como a Carol e o Gregório, não são eles. E tem que dar credibilidade de que aquela doença, aquele terror, não somos nós. Esse é o nosso mistério. Eu acho que até que a gente sobrevive pelos milênios por isso. Somos inexplicáveis. E não somos prioritários, mas somos inexplicáveis. Então, o mistério da existência, de uma certa forma, a gente carrega na gente mesmo, não é isso? Então, como não somos nós, não é fácil enfrentar cenas, como tem no nosso filme, de uma brutalidade, assim, impensável naquele estrato social. E a mulher aguenta como um tormento. E o machão no caso, o machão no caso, ele tem a ele mesmo o seu instrumento de prazer. E na loucura de chegar ao orgasmo, ele faz o que a mãe dele jamais poderia imaginar que aquele monstro chegaria aqui. Então, é uma área misteriosa da nossa vida e que nem a gente explica. Nós estamos aqui falando há um bom tempo sobre isso, mas nem nós chegamos aonde é que nós estamos ou estivemos. Você diz que tomou banho, né? Você diz que... Porque não é você, mas de uma maneira mística, sei lá. A gente se envolve no impensável. E depois sai dali e tem que ser um ser humano comum. Né? E às vezes não somos. É isso. Eu me lembro, só para comentar aqui, a Fernanda falou uma coisa linda para mim, para Carol. Ela falou assim, a nossa profissão sua alma. É. Isso, né? A gente ficou tão emocionada com essa frase, porque é exatamente isso. Metade da minha vida foi resolvida porque eu vim para uma vocação no inimaginável. Realizei essa viagem. A outra viagem a gente tem que lutar por ela. Mas quando se tem uma vocação, falava-se, não é como começou, como a gente... É porque tem esse negócio, essa chamada aí, que também não se põe, não se sabe de vida, que é fazer um tipo de trabalho, vamos chamar trabalho, ou de ofício, como eu gosto de falar. E aí, quando você tem essa doença, então vamos chamar de doença para se entender um pouco melhor.
Você sofre a sua doença com prazer. E numa voltagem que ninguém segura. Nem, às vezes, um sistema que está contra nós, a gente existe. Esse processo agora, essa frente de filmes que nós temos aqui no Brasil neste momento, entre os quais o nosso filme está também, vocês imaginam nessas circunstâncias, sem verbas suficientes, sem nada, temos uma filmografia de primeira, por uma força de invocação, e ninguém vai nos calar, porque é vital, não é isso? Acabei de sair então aqui da coletiva, que, repito mais uma vez, não é programação da mostra literalmente, mas não deixa de ser algo importante. E aí uma reflexão, como o objetivo é um pouco falar também de São Paulo como um todo, né? Uma reflexão é muito interessante, como estava num lugar, num evento, né, razoavelmente importante, Fernanda Montenegro falando, e aí em 2 minutos você tá assim, parte de uma massa de pessoas, e você tá andando em meio a gente, fazendo absolutamente tudo que você pode imaginar, plena Avenida Paulista, num lugar com todo mundo, gente fazendo de tudo, e é incrível, assim, é muito, pra quem não é daqui, né, assim, eu sei que pra quem é de São Paulo deve ser muito estranho, fala, nossa, mas isso é normal, mas é muito gostoso, assim, você fazer parte de uma massa de pessoas, você tá vivendo a sua vida, e cada um tá, né, cada um tem uma história, cada um tem um mundo dentro de si, e aí são milhões de mundos fazendo girar essa roda aqui, né? É isso. Hoje o dia relacionado a cinema se foi, mas se findou, né? Mas eu vou seguir fazer umas loucuras de pegar o carro e ir pra tudo quanto é lugar. Mas em breve vou mostrar mais detalhes e mais coisas a respeito dos filmes e das coisas que vão estar acontecendo aqui durante alguns dias da mostra, para que você tenha esse gostinho. O próximo para São Paulo agora às 10h15, por favor. 10h15? Pode ser a 37 dela? Pode ser. Hoje é o dia 21 de outubro de 2019. Eu estou em plena Avenida Paulista, depois de acordar razoavelmente cedo, pegar um ônibus, altas paradas. E eu estou aqui a caminho da Reserva Cultural para assistir o filme Babenco. O nome do filme é Babenco, Alguém Precisa Ouvir o Coração e Dizer Parou. É um documentário que a Bárbara Paz fez para o então marido dela, né, o Hector Babenco, que faleceu faz acho que 1 ou 2 anos. Enfim, vou conferir esse documentário. Na cobertura do Cinemação, o Matheus fez até stories, né, do filme, mas enfim, é um que eu vou ver. Por enquanto é só. A cidade de São Paulo tá hoje bem razoavelmente tranquila, deve ser também por conta do horário, né, a gente tá entre horário de rush, assim, e tô fazendo uma caminhadinha aqui. Eu poderia ter pego um metrô, mas daria tipo uma estação, 2 no máximo, e aí eu falei, vamos a pé. A Paulista é sempre gostoso de caminhar e tudo mais. O dia tá um pouquinho mais fresquinho, essa semana vai ficar um pouquinho mais fria, nada demais, mas é bom que é um ventinho, bom que a gente não fica suando de um lado pro outro. Hoje vai ser basicamente, de lá eu parto pra Rua Augusta, pro Itaú da Augusta, pra ver mais alguns filmes, e é isso. Estou tranquilo hoje, ainda não tô na correria, mas tô animado pra ver esses filmes e pra essa semana que eu vou tentar fazer vocês me acompanharem e tentar passar pra vocês o máximo de sensações possíveis, o máximo que for possível em um podcast. Olá, Oi, tudo bom? Eu ia pedir um cafezinho, por favor. Algo mais? Só. Arrumei um cantinho aqui no Reserva Cultural, porque tá um ambiente razoavelmente silencioso, que acho que ainda o lugar aqui ainda deve estar com alguma exibição. E hoje é o dia que eu tenho mais tempo, né? Cheguei aqui 2 horas, tenho 2 horas de espera pro filme, coisa que provavelmente não vai acontecer muito ao longo da semana. Aí bateu um cansacinho, porque dá aquela coisa de pós-almoço, e essa noite eu não dormi tão bem. Aí vou tomar um cafezinho aqui, e é isso.
saindo da sessão do filme do Babenco. É um filme muito poderoso, muito bonito. Lembrou um pouco até o da Petra Costa, né? Aquele sobre a irmã dela, mas com a pessoa vivendo, né? Na verdade, o filme todo é o próprio Babenco pedindo pra Bárbara Paz, né? A esposa dele, pra fazer um filme sobre a morte dele. O filme é bonito, ele é interessante como ele é um ótimo ponto de conclusão da obra do Babenco. Tipo assim, tô fechando a obra dele, mas ao mesmo tempo é um filme que pode ser um bom ponto de começo para quem ainda não conhece os filmes dele, para quem não tem tanto conhecimento sobre o filme dele. É um filme que enfim, mostra bastante. Pode ser um bom ponto de partida para conhecer a obra dele. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que o mais interessante, claro que o filme em si tem coisas muito, muito incríveis, dá para escrever sobre ele. Talvez o Matheus escreva, talvez eu escreva, mas o fato é que eu fiquei pensando muito na questão relacionada à morte, porque é claro que ele tem toda a dificuldade, acho que ninguém quer morrer, no fundo, mas é um filme que mostra quantas pessoas ligadas à arte, conectadas à arte, conseguem lidar com a morte de uma maneira diferente, porque eu acho que quem faz arte tende a saber lidar melhor com a vida, e aí consequentemente essas pessoas sabem lidar melhor com a morte, né? Eu conheço pessoas muito próximas que são muito religiosas, né? Então elas têm muita certeza de tudo que acontece quando a gente morre, mas essas pessoas mesmo assim têm muito, muito medo. E não que o Babenco não tivesse, acho que todo mundo tem um pouco, mas o simples fato de você poder fazer um filme sobre isso, e no caso ele já tinha feito o Meu Amigo Hindu, que é ele falando sobre o fim da vida dele, sobre ele com câncer, idade mais avançada. É um filme que ele mostra muito essa coisa do aceitar, do processar a morte de uma maneira muito bonita, muito delicada, e a Bárbara Paz faz umas coisas muito bonitas, assim. Então ele é ótimo para refletir sobre isso, assim. Acho que tem o lado, ver a obra do Babenco, ver a pessoa que ele era, admirar e tudo mais, mas tem um lado que é basicamente poder refletir sobre a morte, sobre a vida, sobre a morte, sobre o que a gente veio fazer aqui. E, sei lá, eu acho que às vezes isso é mais importante até. A Bárbara apareceu rapidinho, a Bárbara Paz apareceu rapidinho antes do filme, só pra... Não falou muito, falou bem rapidinho mesmo, mas falou um pouquinho. Hoje, essa segunda-feira é um dia mais tranquilo pra mim. Os outros... Eu até ia comprar ingresso pra algum outro, mas tá tudo lotado. Então eu vou fazer uma coisinha, tá? Depois vou pegar uma outra sessão e vou assistir a Heróis Nunca Morrem. E é isso. São exatamente 8 horas e 56 minutos. Eu tô aqui num relativamente vazio espaço de cinema, espaço Itaú de cinema da Rua Augusta, e eu tô pra assistir a um filme que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes de falar sobre este filme, eu tava aqui refletindo algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com... Tudo a ver não, mas eu acho que tem a ver com a proposta deste podcast, que é fazer as pessoas que não podem ou não são de São Paulo ou não podem vir à mostra se sintam numa bateria de filmes e tudo mais. E aí eu queria compartilhar algumas coisinhas. Por exemplo, uma coisa que eu reparei que tem me ajudado muito e que todo mundo devia fazer é carregar com você uma garrafinha de água. Parece besteira, né? Mas enfim, acho que ter água e ter alguns snacks para um dia bem corrido é muito bom, é muito interessante. Eu tenho uns, acabei não comendo hoje, porque como eu tive mais tempo, foram só 2 filmes hoje, esse é o segundo filme só do dia, eu consegui ganhar a felicidade da minha vida ao entrar num restaurante e comer um bom prato. Ao longo dessa semana, imagino que eu vá ter que pegar uns desses lanches mais rápidos e tudo mais. Aí, às vezes, a alimentação fica um pouco a desejar quando você tá num festival fazendo um batidão, né? Mas nesse caso, hoje eu comi um prato com salada, com coisas saudáveis. Mas a garrafa é legal também, porque assim, como ela é minha, você não fica tendo que comprar garrafa plástica. E aí você economiza tanto em termos de dinheiro, né? Obviamente, você para de gastar com comprar garrafinha de água, que sempre é bem mais cara do que realmente custa. E além de tudo, você economiza plástico pro mundo, né? E ter algum lanchinho, alguma coisa na mochila, na bolsa, enfim, é sempre uma boa. O filme que eu vou ver daqui a pouco, ele se chama Heróis Nunca Morrem, e ele conta a história de um menino alemão, é um filme alemão, que acredita, por algum motivo, ser a reencarnação de um soldado bósnio. E aí ele acaba indo para uma viagem para Bósnia. Isso é o que está na sinopse, eu não vi o filme ainda, obviamente. Ele acaba indo numa viagem para Bósnia, né? Enfim, e essa é a premissa do filme. E o filme é dirigido pela Audleia Rappan, uma diretora
que tá no segmento da mostra é a da competição de novos diretores. E isso é uma pegada muito legal, assim, que é importante, né? E que eu tentei colocar um pouco nos filmes pra eu ver, né? Pegar não só diretores novos, como principalmente algo muito importante, diretoras, né? Mulheres. E aí com isso a gente consegue conhecer novos nomes, conhecer novas pessoas, conhecer uma galera que tá fazendo filme que quem sabe pode surgir daqui a algum tempo com filmes de maior destaque, embora chegar na Mostra de São Paulo e estar aqui já é o suficiente pra gente admirar e escrever uma crítica e pensar a respeito deles. Enfim, essa é a minha reflexão faltando 1 hora pro filme, e eu vou poder assisti-lo e comentar um pouquinho logo depois. Já sabendo a sinopse, fica um pouco mais interessante. Já no metrô, só comentando rapidamente, eu fiquei bem feliz que o filme Heróis Nunca Morrem conversa com o Babenco. É muito legal essas coincidências, né? Você vê 2 filmes completamente diferentes, mas que tem uma conversa, porque o filme Heróis Nunca Morrem conta a história de um cara francês. Ele acredita ser a reencarnação, assim, acontece uma coisa meio louca, e ele acredita que ele é a reencarnação de um soldado da Bósnia, de um cara da Bósnia. E aí ele acaba indo pra Bósnia, meio que por uma coincidência. A namorada dele estudou por lá e tudo mais. Depois isso se explica, tem toda uma pequena reviravolta, mas a grande questão do filme é que ele é uma tentativa, ele é todo filmado em esquema de documentário. Então tem um cara que tá filmando e todo mundo olha pra câmera, fala o nome do cara. Então é como se eles estivessem gravando esse documentário, e no fim ele tem toda uma relação do lidar com a morte, do lidar com o fato de que esse cara tem enfim, é um pouco de spoiler, mas enfim, né, é um filme que acho que isso não atrapalha, né? Mas ele tem toda uma questão relacionada a como ele vai lidar com uma doença que ele tem e tudo mais. E tá bem interessante, não é um filmaço imperdível, mas é um filme interessante. Enquanto eu espero aqui o meu filme, comentário interessante a ser feito a respeito do aplicativo da mostra. Ele facilita bastante, assim, para não ficar pegando fila e tal, né? Claro que, assim, a partir de 3 dias antes da sessão, você pode fazer a reserva, ou seja, você não pode reservar tudo de uma vez. O que é justo, porque senão um monte de gente ia lotar a sala e às vezes não vem, porque tem muita gente que compra aqueles pacotes, né, que você pode ver várias vezes, ou jornalista que tem um número de sessões, um número de filmes que pode assistir, como é o meu caso. E claro, acho que é até justo, mas é bem tranquilo, eu não peguei nenhuma fila, não tive que ficar esperando pra pegar ingresso. Só se eu for ver algum filme mais em cima, né, assim, mais resolver ver um outro e tudo mais. Mas até por questões financeiras não é esse o meu objetivo. Enfim, vou aproveitar e escrever no café de um jeito bem paulistano de se trabalhar. Tô saindo aqui do filme Dente de Leite e decidi que vai ser o último filme que eu vou comentar. Eu vou ver mais alguns na mostra, mas acho que esse podcast também não precisa ficar com tanto filme sendo analisado. E claro, eu vou tentar trazer essa reflexão em vez de falar do filme, até porque vai ter crítica, né, como eu já disse. O filme Dente de Leite é muito legal, porque só uma reflexão mesmo acerca dele. Ele é um filme que conta a história de uma menina que tem câncer, enfim, né, uma menina de 16 anos, e ela conhece um cara sem querer, assim, de repente, que é meio malucão. Ele é drogado, ele acho que é traficante, enfim, ele tem uma coisa assim. Só que ele dá uma reviravolta, ela se apaixona por ele e ele dá uma revirada na vida dele. O filme é super engraçado, tem o Ben Mendelsohn, que é um baita de um ator, atuações excelentes e tudo mais. E é interessante que ele não traz nada de novo. Então ele não traz, se a gente parar pra pensar, por exemplo, a gente já viu filmes de pessoas com câncer, e aí é um drama, pessoas que têm a vida revirada de alguma maneira por alguém, uma paixão, de coming of age, né? O filme chama-se Dente de Leite porque ela tem ainda um dente de leite, e tem todo o coming of age dela, que também tem a ver com os últimos dias. Aliás, esse mostra, esses filmes que eu tô vendo, tudo fala de morte, né? Mas mesmo sem ter nada demais, sem ter nada demais no sentido de nada de novo, tudo coisas que a gente já viu, ele funciona muito bem. E é isso. Quem diz que tudo precisa ser novo, né? Sendo bem feito, sendo bonito, sendo feito com carinho, com intensidade, nada precisa ser super novo, nem tudo precisa ser mega criativo, né? São histórias que a gente já viu, mas bem contadas, vale mais a pena às vezes do que uma super, né, criativa, que na verdade não emociona tanto. E o filme emociona bastante, é muito bonito.
Hoje é dia 23 de outubro. Eu tô aqui no Conjunto Nacional para as cabines e é o último dia que eu vou gravar o podcast. Então deve ter mais alguns comentários e aí depois eu vou continuar mais uns 2-3 dias na mostra, principalmente, né, com mais ênfase, embora ela permaneça por mais tempo, mas por uma questão de edição é o último dia que eu vou gravar. E tem sido foi bem intenso. Ontem eu fui dormir bastante tarde porque eu fiquei escrevendo as críticas. Eu fiquei escrevendo, publicando, dá bastante trabalho. Enfim, e aí hoje eu vou assistir mais 2 filmes. Pela programação, primeiro será o filme Deus é Mulher e Seu Nome é Petrúnia. É um filme da Macedônia também, assim como Honeyland. Enfim, mas ele também é uma coprodução com diversos outros, né? Macedônia, Bélgica, Eslovênia, Croácia, França. E o segundo é O Paraíso Deve Ser Aqui, que é um filme do Elias Suleiman, uma coprodução também bem grande, com Palestina, Turquia. Acredito que ele se passa em vários lugares, porque a história, né, uma história da Palestina para Paris, Nova York e tudo mais. Então, vamos ver como eles são. E aí depois eu devo, se não estiver lotado e se for possível, ir ao Itaú Cultural para uma parte do fórum da mostra, que é bem interessante, traça bastante coisa importante e ao mesmo tempo dá uma fugidinha do excesso de filmes, né? Ele é ótimo para quem... Tem algumas pessoas, e é interessante isso, né? Tem algumas pessoas que se adoram, fazem 6 filmes por dia, 5 filmes por dia, muitos filmes por dia, seja um público comum, seja crítico, né? Mas tem algumas pessoas que evitam isso. Eu particularmente não vejo problema em ver vários filmes, mas eu quis dar preferência para esse fórum por conta de algumas informações que podem ser interessantes, algum material que pode ser um pouco diferente para o Cinemação do que apenas críticas de filmes. Eu sempre acho esses fóruns muito legais, né? Nossa CXP, se deixar eu subo lá naquele segundo andar. Eu sei que é um evento completamente diferente da mostra, mas enfim, é um lugar que tem fóruns, tem palestras, tem debates um pouco diferentes e que geralmente não lotam e tudo mais. O da mostra eu imagino que vai encher bem, mas eu vou chegar antecipadamente e aguardar. E dar uma chorada da imprensa, né? Aquela coisa do tipo, eu sou da imprensa, vamos ver. E mais tarde eu vou ver o filme O Homem Cordial, né? Que é um filme que está sendo brasileiro, que está sendo bem falado. Inclusive agora só tem um filme brasileiro, porque só tem esse, mas... tem um outro na quinta-feira. Como eu não vou gravar mais depois de hoje, então hoje eu vejo O Homem Cordial à noite. Aí amanhã de manhã eu vou na cabine do Papicha, que na verdade é uma cabine extra para além da mostra, né? Somente para a imprensa, de um filme que foi exibido na mostra. E na quinta noite eu assisto O Juízo, que também é um filme brasileiro e que vai ter crítica, obviamente. Então acho que é isso, né? Assim, mas enfim, esses debates, essas coisas são importantes também para quem quer conhecimento, quer agregar e não dá conta de ver tantos filmes. Tem pessoas que misturam as tramas, misturam as histórias, misturam as coisas. É isso, por enquanto. Então, eu acabei de sair correndo aqui do cinema, já tô entrando no metrô, sentido Itaú Cultural. Tem que pegar o metrô pra ir rapidinho. Enfim, os 2 filmes que eu vi foram muito interessantes. O primeiro foi o da Petrúnia, né? E é um filme, nossa, cheio de elemento interessante pra se analisar, porque é um filme que fala sobre a oposição da mulher na sociedade. É uma mulher que pega uma cruz num antigo evento, né, tradicional religioso que tem na cidade dela, na Macedônia. Inclusive o segundo filme da Macedônia, né, da mostra, que eu já vi na mostra. E é um filme, assim, ela tem que enfrentar o padre, tem que enfrentar a polícia, tem que enfrentar todo mundo pra poder ficar com a cruz, porque ela quer a cruz. E ela é historiadora, então ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, no sentido de, enfim, né, combater o patriarcado e tal. É muito interessante, muito, cheio de elemento interessante pra se pensar e tem umas coisas um pouco engraçadas. O outro, se a pessoa não estiver se planejando, não souber o que vai ver, ela pode ficar um pouco perdida, porque é uma espécie de... Boa tarde, senhoras e senhores. Ricardo, sou artista de rua. Queria fazer um pouquinho de música, se não for incomodar ninguém. Se alguém não quiser escutar, é só levantar a mão aí que eu toco sem ressentimento. Ninguém é obrigado a ouvir se não quiser, se ninguém contestar. Stand by me, stand by me.
segundo filme foi do Elias Suleiman. Então, se você não souber pelo menos que ele é um diretor palestino, né, já talvez a pessoa demore para perceber. Mas é uma ode à Palestina. É um filme que é toda uma brincadeira, ele é todo irônico e sarcástico, com cheio de cenas. E ele combina um pouco, de certa forma, com o Ecos, com a diferença de que ele tem uma ligação entre as cenas, porque todas elas são presenciadas pelo Elias Suleiman. Então ele está sempre olhando as coisas e tal, e é como se ele estivesse procurando o financiamento para o próximo filme, e tem até uma cena que um cara meio que explica o que é aquele filme que a gente está vendo. Então, bem interessante. Enfim, é isso. Eu acho que também uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu tava vendo do Elias Suleiman. Tudo bem, ele deve fazer mais filmes, mas ele, enfim, já tem uma certa experiência, então eu vi uma certa semelhançazinha muito vaga com o Babenco, mas vi essa semelhança com o Ecos, então eu acho muito interessante como que os filmes vão se conversando. E eu acho que o trabalho, não sei se isso é muito pensado, mas eu acho que mesmo que isso não seja pensado por parte da Renata, né, que organiza a mostra, etc., com certeza é algo que faz parte de correntes artísticas, né? A gente vê as coisas se ligando porque o mundo está vivendo o mesmo zeitgeist, as mesmas coisas. É isso, vamos pro Itaú Cultural aqui na correria, porque estamos, afinal de contas, indo para uma palestra. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa para vocês dos debates a respeito do cinema e etc. Boa tarde, muito obrigada, Ana Paula, pelo convite, pela oportunidade de discutir com palestrantes tão bem informados sobre essa questão, que eu acho crucial nesse momento político da vida brasileira. E a questão que a Ana Paula colocou na chamada dela aqui sobre a fragilidade do cinema brasileiro trouxe uma outra palavra que eu considero igualmente importante, talvez um pouco mais adequada do que se falar de fragilidade, é se falar de vulnerabilidade, porque a fragilidade pertence ao próprio objeto, e eu não vejo fragilidade aí. O cinema brasileiro, como todas as pessoas que me precederam falaram, está numa fase fortíssima, está numa fase de uma idade de ouro, quase, aqui no Brasil. Mas a vulnerabilidade se refere a fatores externos à criação desse cinema, e aí sim existe uma questão séria e muito grave, porque o governo atual do Brasil, ele se elegeu com base não numa proposta afirmativa do que vamos construir, do que vamos fazer no país, mas sobre uma proposta negativa contra o governo anterior, contra um partido político chamado PT e contra o líder desse partido chamado Lula. Esses foram, digamos assim, os objetos do ódio que foi desenvolvido, então, de uma maneira inteiramente negativa. E o governo que está aí agora, ele continua nessa chave da desconstrução do que foi feito antes. Não é algo que nos remete ao futuro e que nos permite pensar como o que vamos fazer daqui para frente em termos de consertar os descaminhos ou resolver, por exemplo, questões estruturais que foram levantadas antes de mim sobre a distribuição e a exibição e como que integrar isso dentro da cadeia produtiva de um modo coerente. Então, como que nós fazemos para sair desse mal-estar que o Barreto chamou de depressão e que eu acho que é uma palavra muito adequada? Como fazemos para sair disso? Esse processo de desconstrução quer nos desligar do nosso processo histórico, quer fazer tábula rasa, terra arrasada, como se nada tivesse existido antes. E isso me lembra muito o momento da retomada do cinema brasileiro, em que a sensação negativa foi tão grande que a saída parecia ser, como Tom Jobim falou, o aeroporto, né? Aliás, desde os anos 80, que os cineastas que já estavam se desiludindo um pouco com a Embrafilme estavam
estavam procurando, e com também a ditadura militar, o caminho parecia ser... O Babenco foi alguém que foi para os Estados Unidos, o Bruno Barreto também parecia ser ir embora do Brasil, e aquele filme Terra Estrangeira, do Walter Salles e a Daniela Thomas, retratam bem isso, né? No Brasil, o que nós temos é a morte, aquela viúva que morre ouvindo a Zélia Cardoso de Mello anunciar o sequestro das contas bancárias, e ela tem um colapso e morre, e os que vão para fora se deparam com o subemprego, se deparam com o mundo de drogas e se deparam com o racismo e o preconceito. E eu também cito, né, sempre essa lembrança do governo Collor, que é quando tudo praticamente acabou. Só não acabou porque ainda se produzia 2 ou 3 longas de gente muito corajosa e a produção de curtas-metragens. Ou se vocês quiserem ir mais ainda lá atrás no tempo, a época do Estado Novo, que também era uma época que se produziu muito pouco no país e ainda sob o tacão de uma ditadura terrível. Por que a gente fica com esse medo todo? Me parece, e eu vou tentar ser breve nisso, não vou poder esmiuçar em detalhes, depois talvez na discussão, que há 4 razões, pelo menos, talvez haja mais. 3, eu diria, internas ao cinema brasileiro e uma, digamos, mais geral. Vamos partir das razões internas, que a gente pode explorar um pouquinho elas também, e depois a mais geral. A primeira é que, não obstante os números da produção terem aumentado bastante, a participação do cinema brasileiro no mercado continua relativamente diminuta. O market share do cinema brasileiro, por exemplo, no campo da exibição, mesmo nos últimos 15, 20 anos, na média, ele não ultrapassa 15% no mercado de salas de exibição. Tem anos de pico, né? 2 anos de pico, que chegou perto de 20%, mas, de fato, o market share é de 15%, e um ano, eu trouxe dados do ano passado, o market share, por exemplo, do ano passado foi só de 14%. 2017 foi ainda pior, chegou a 10%. O avanço na TV aberta é relativamente pequeno e totalmente ligado à TV Globo. Existe algum avanço, um bom avanço na TV paga, e é sobretudo graças à lei da TV paga, é preciso ter muita consciência disso. Antes da lei da TV paga não havia nenhuma participação mais ampla do cinema brasileiro ou do produto audiovisual brasileiro independente na TV paga, né? E no streaming, a gente acompanhou hoje de manhã a discussão, a legislação está atrasadíssima no Brasil, as discussões existem, mas a lei não foi aprovada ainda, nenhuma lei de proteção do cinema brasileiro, e é de se temer que haja algo que seja aprovado a partir de falas que eu escutei hoje de manhã aqui. Ou pelo menos eu acho que é de se temer, na opinião de todos, obviamente. Mas basta ligar o Netflix para ver que a participação do produto brasileiro é pequena. Então a participação de mercado do cinema brasileiro é pequena. Essa produção toda que eu falei no início da minha fala, ela não se realizaria, né, sem uma série de políticas públicas, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais em relação ao cinema brasileiro. Mas isso gera o quê? E eu sou favorável a essas políticas públicas. Mas isso gera, de fato, uma dependência. Como há pouco mercado, o resto do Estado, não tem muito jeito sair dessa sinuca de bico. Pior ainda no caso brasileiro, e isso o Barreto se referiu aqui, é que, de fato, a Ancine, com suas qualidades e defeitos, ambas as coisas na Ancine, ela reproduziu um dos problemas da Embrafilme, que é uma hipertrofia da empresa. A Ancine, ela regula, ela fomenta, ela regulamenta, ela fiscaliza, ela atua na área da produção, da distribuição, da exibição. Ela começou a avançar para áreas que seriam inicialmente do Conselho Superior do Audiovisual e da Secretaria do Audiovisual. Enfim, a Ancine se tornou um órgão, do meu ponto de vista, extremamente hipertrofiado. E hoje em dia, quando você ataca a Ancine, você no fundo ataca o cinema brasileiro quase como um todo. Se por um lado a Ancine é um órgão forte do cinema brasileiro, talvez o cinema brasileiro tenha conseguido crescer graças a essa fortaleza da Embrafilme, da Ancine, às vezes notam que o ato falho é bem propício. A essa fortaleza da Ancine, eu dizia, por outro lado, né, num governo como esse, que não tem nenhum apreço pela cultura, quando a cultura não desalinha a ele, é uma fragilidade. O governo começou a atacar a Ancine, as coisas começaram a paralisar. Acho que esse ano que a gente vive hoje
ele é resultado de um acúmulo de aprendizado, um amadurecimento da nossa indústria, que claro que ela pode crescer e amadurecer muito mais, mas ela vem num crescente, né? Então, de fato é uma contradição, um ano tão importante de resultados efetivos, né? Em todas as áreas, no valor econômico, no valor simbólico, justamente na hora que a gente está colhendo finalmente frutos, né, de anos, né, de organização do nosso setor, não que não tenham problemas, não que a gente não tenha que melhorar, sempre tem, porque o mundo está em movimento, né? As plataformas mudam, então assim, claro que a gente tem que se adaptar, então a gente nunca vai chegar num lugar e falar, pronto, agora está certo. Não, nunca vai estar, né? É intrínseco, né, do estar vivo, mas é uma contradição justamente neste ano que a gente não tem um reconhecimento por parte do governo federal, principalmente do nosso presidente, a compreensão da importância da cultura e também do próprio ministro, né, assim que ainda insiste em dizer que o nosso cinema brasileiro não compreende ainda, mas acho que em breve vai compreender a importância cultural, o valor econômico e cultural do nosso audiovisual. E acho que também ficou clara uma fala também do Rodrigo Teixeira no lançamento da Vida Invisível, agora no Teatro Municipal. Sim, eu estou muito otimista, eu acho que é um filme que tem, de fato, depois de muito tempo, uma potência para a gente ter um filme candidato a representar o Brasil no Oscar. Mas ele deixou bem claro, assim, depois não vem dizer, né, que não vem dar parabéns, né, sendo que o apoio não está sendo o tempo inteiro. Acho que a gente quer estar junto na alegria e na tristeza, e faz parte o erro, e faz parte o aprendizado, mas contanto que todo mundo queira seguir. Não é verdade que liberdade econômica é igual a uma competição desleal e desenfreada. Isso não é verdade. Não é verdade que quando se fala em cota, seja ela da sala de cinema, seja ela do streaming, nós estamos querendo regular em excesso. Isso não é verdade. Não é verdade que a desregulamentação é a panaceia que vai nos tornar um Estado, um país mais competitivo. Isso não é verdade. Então eu estou, a partir de uma história que sempre me envolvi com política do audiovisual, eu tenho me manifestado frequentemente para desmistificar as mentiras. São muitas mentiras. E é sobre isso que a gente deve se manifestar. E por que nós somos fortes? Tentando finalizar. Porque a gente é inteligente, porque a gente não se cala, porque a gente não tem medo de confrontar a mentira, o abuso de autoridade quando ele se coloca, a tentativa de censura. Nós somos muitos. E isso que a Lúcia falou aqui sobre as escolas de cinema, cada jovem que estuda cinema deve dedicar um pouquinho do tempo dele a estudar a questão institucional do cinema. Não pode ser só o Luiz Carlos Barreto que fala do GEDIC, não pode ser só o Gonzaga que fala da Emerafil, não pode ser só eu que falo sei lá do que. É preciso que o jovem entenda que nós só existimos e essa explosão de mercado de trabalho existe, mas ela pode acabar. E é preciso que esse cara que tem 20, 30 anos esteja sentado aqui daqui a 5 anos, contando essa história, tendo orgulho daquilo que a geração anterior fez e que ele vai ter que seguir. Ele vai ter que construir uma nova política do audiovisual. É por isso que a gente é forte, porque eu acho que esse jovem vai estar sentado aqui daqui a 5 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Estou aqui saindo do Itaú Cultural. Você já deve ter ouvido algumas falas de algumas coisas que foram ditas nas apresentações do fórum, né? Eu estou indo ver um filme, mas esse vai ser o último áudio desse podcast. Então eu que gostaria de fechar esse podcast, esse áudio maluco e diferente, que eu espero que tenha sido interessante para que você se sinta um pouquinho na mostra, ou sinta novamente caso já esteja, né? Mas pensando em quem
não veio, ou quem não pode vir mesmo. E assim, o fórum é muito interessante, é muito bom poder sentar e ouvir as pessoas discutindo, às vezes não com ideias que nunca foram ditas ou com ideias que eu nunca pensei, mas numa outra ordem, de uma outra maneira e com a possibilidade da gente processar novas ideias e pensar mais a respeito. Eu ainda vou escrever sobre tudo isso, vou ver mais coisas ainda, né? Mas de qualquer forma, enfim, é sempre bom ouvir um pouquinho. Espero que você tenha tido um gostinho aí do que foi dito, de algumas coisinhas. E claro, tô fechando isso porque afinal de contas temos tempo para a edição, né? Então não dá para ficar até o final, né? Já estava planejando que seriam apenas alguns dias com essas gravações aqui, para que a gente consiga fazer esse podcast um pouco diferente. Uma coisa que eu acho que é importante para encerrar esse podcast é a gente pensar sobre a cultura como uma grande força que é intrínseca à nossa sociedade e que precisa ser valorizada, e que eventos como a mostra ou qualquer evento cultural, do menor que você já viu até algo gigantesco como uma mostra, um festival do Rio, que a gente espera que aconteça, e até de repente até um Rock in Rio, né, que o Lollapalooza, esses eventos musicais. Esses eventos, eles são resistência de alguma maneira, eles são formas de a gente continuar congregando a sociedade e unindo as pessoas, são formas de diálogo. E eu acho que uma coisa que é muito clara é que há uma força muito grande atualmente que é anti-diálogo, totalmente contra o diálogo. Uma coisa é você ter um posicionamento político, outra coisa é você querer extinguir qualquer coisa que seja diferente daquilo que você pensa. Uma coisa é você ser contrário a algumas ideias ou ter uma ideia diferente. Outra coisa é você achar que quem não pensa igual a você está completamente errado e sempre errado. Então, isso que é importante. Eu acho que a arte que vai salvar a gente, é a poesia que vai manter as pessoas sendo pessoas e não bichos, né? Então é isso. Eu acho que a mostra... Eu até estava conversando com o Matheus, um trecho que acho que não foi gravado, sobre como a mostra não consegue chegar nas periferias, né? Ela chega muito pouco. Eles falam que chega, mas ela chega, mas de uma forma muito específica, com alguns eventos que a SPCine organiza, com algumas coisas nos CELs, né, que são aquelas unidades educacionais que tem em São Paulo, como a Laís Bodansky fala, nas franjas da cidade, né, nas periferias e tal. Mas o evento mesmo, né, a maior parte das sessões, ou aquilo que é mais importante mesmo, fica aqui onde eu tô, que é na Avenida Paulista, né, fica na Paulista, na Rua Augusta, na Frei Caneca, nessa região, que é uma região bastante cara, que é uma região difícil de acesso para quem é da periferia, né, demora para chegar, tem que pegar trem, metrô, ônibus, sei lá mais o que. Qualquer almoço é R$30, né? Qualquer lanche que você vai comer, você vai gastar um dinheiro que quem é da periferia talvez tenha mais dificuldade. Os ingressos não são tão baratos. Foi um debate que teve agora no fórum, né? Tinha um representante do Cinépolis alegando que o ingresso não tem como ser barato, e aí tem todo esse debate. E de qualquer forma, realmente, se você não quiser vir pra mostra pra ver 2 filmes, vai ser um preço de um ingresso comum, quase. Um pouquinho mais barato que o normal, que o normal para São Paulo, né? Mas ainda assim um preço razoavelmente considerável. Então realmente não é uma mostra extremamente acessível, mas ainda assim ela é uma resistência, ela é uma forma de congregar pessoas, uma forma de a gente ver filmes que não chegariam de outra maneira. Ela é um ponto de união da sociedade, um ponto de união, uma das muitas, todas as cidades deveriam ter, né, a sua mostra, grande ou pequena, intensa ou espaçada, mas deveriam ter. Tudo que tem a gente tem que valorizar e tem que participar da maneira que for possível. Então, se você não pode vir para a mostra, vá para o que tiver na sua região. Se você gostaria de estar aqui, tá vindo um cheirinho de milho, tem coisa de milho vendendo nas barraquinhas aqui. Se você quiser estar por aqui, aproveite na sua região, na sua cidade, monta o seu cineclube, enfim, porque são esses pontos que fazem a cultura ser o que ela é e fazem com que a gente possa ser mais do que apenas sobreviventes, né? Porque eu acho que quando não tem arte, a gente não vive, né? A gente só sobrevive. Então é isso. Eu também não lembro assim, mas... Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.